Nós estamos aqui hoje, dia 10 de setembro, no Departamento de Saúde Ambiental, da Faculdade de Saúde Pública, a sala do professor Rodolfo Vilela, que está fazendo as honras da casa aqui hoje, né, para uma conversa, o Rodolfo, uma conversa com o professor Francisco Lacaz. Lacaz tem uma larga trajetória aí no campo da saúde do trabalhador. E para começar, Lacaz, eu queria que você se apresentasse, vamos dizer assim, ó, Lacaz por Lacaz, como é que você prefere se apresentar? Tá. Não, eu agradeço primeiramente, né, o convite de vocês, e é uma coisa muito honrosa para mim, né, estar aqui hoje. E como você disse, as pessoas ficam dizendo que a gente é histórico, né? Eu falei, olha, eu prefiro substituir histórico por clássico, né? Porque histórico dá uma ideia, uma coisa muito antiga, né? Mas então, esse meu envolvimento com essa discussão se dá desde os anos 70, né? Meados dos anos 70, quando eu comecei a fazer o mestrado na Medicina Preventiva da USP. E na época eu tinha uma militância no Partidão, né? E o Partidão, nessa época, tinha uma proposta de que as pessoas envolvidas na área da medicina começassem a se preocupar com a questão das relações trabalho e saúde, né? Uma política aí, vamos dizer assim. E aí nós começamos a discutir essa questão junto com algumas pessoas que estavam próximas do movimento sindical. Um deles é o Erval Pina Ribeiro, que vocês devem conhecer, né? E essa discussão se dá a partir dos anos 76, 77, junta com as grandes greves, né? E aí, o meu envolvimento, eu me formei em medicina, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, logo depois eu vim para São Paulo, me envolvi com, primeiro, a questão das doenças infecciosas, e depois eu fiz, aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, o curso curto de sanitarista, aquele projeto do professor Lezer de criar, né, uma carreira de sanitaristas, e então eu fiz esse curso em 1977, no segundo semestre. Aí eu comecei a trabalhar na região lá do ABC, em algumas unidades de saúde de lá, e já nessa época a gente tinha uma articulação com os sindicatos também, né? A gente começou, como a gente não conseguia entrar dentro das empresas, a gente começou a utilizar a fiscalização do setor de alimentação das empresas, para poder, não entrava no setor de trabalho, mas conhecia um pouco as empresas, né? Fomos em várias delas. Então, a partir daí, eu comecei a me envolver com essa discussão, daí comecei o mestrado que eu fiz foi levantando a questão do DIESAT e as lutas dos trabalhadores. Depois eu fiz doutorado nessa área, né? Em 1996, na Unicamp. Depois eu fiz um pós-doc, um estágio de pós-doc na Universidade Autônoma de Barcelona, na área de Psicologia Social. E nesse momento eu já estava na Escola Paulista de Medicina, né, lá na Universidade Federal de São Paulo, tentando criar alguma coisa nessa área dentro daquela escola, né? Coisa muito difícil que, no frigir dos ovos, a gente conseguiu de maneira muito, sabe, por fora. A gente nunca conseguiu uma grade horária para discutir essas questões, uma grande dificuldade. E hoje nós estamos aposentados, né, e orientando ainda nessa área, mas já querendo partir para outra, entendeu? Legal. Eu acho que seria interessante, Lacaz, você detalhar um pouco como é que foi um pouco, né? Você falou do DIESAT, né? Como que na época da ditadura, né, a gente percebe que o campo da saúde do trabalhador foi se constituindo, né, muito em função dessa conjuntura da luta, né, pela redemocratização, a emergência do movimento social, né? Então até o conceito de saúde do trabalhador. Se você puder falar um pouco como é que foi a sua inserção, né, principalmente no ABC, né, onde tiveram importantes mobilizações aí contra a insalubridade, contra, né? Então, se você puder contar alguns casos para a gente. Sim. Eu já tinha comentado, né, que quando começamos essa discussão lá nos anos 70, eu tinha acabado de fazer o curso de saúde pública em 1977, e em 77, ainda no final do ano,
a gente foi trabalhar o primeiro vínculo que eu tive como sanitarista foi na cidade de Mauá. Fui trabalhar no Centro de Saúde de Mauá como vice-diretor. Naquela época eu tinha um cargo, né, de coordenador da equipe médico-odontológica, acho que era esse o termo. E aí a gente já tinha começado a discussão do meu mestrado, e o meu mestrado foi em cima de analisar os processos de insalubridade em 2 sindicatos de trabalhadores metalúrgicos, no Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo e no Sindicato de Metalúrgicos de Osasco, né? E qual era o foco do estudo? Era tentar levantar, a partir das iniciais desses processos, sempre processo coletivo, né, que o sindicato abria em nome dos trabalhadores, de mostrar a riqueza de informações que existia na abertura dos processos, né? Os trabalhadores relatavam uma série de informações e que no final das coisas, como era um processo para ter um adicional de insalubridade, aquilo resumia-se a 40% por causa do ruído, 20% por causa não sei o quê, mas as informações que existiam eram de maneira... Falava de organização do trabalho, falava de gestão do trabalho, falava de controle, falava de assédio, falava de uma série de coisas, né? E em função de que aquilo era mais para um processo para ganhar um adicional, aquilo se resumiu foi no fim uma sentença, tem direito por causa do ruído, né? Se perdia toda essa informação. E junto com isso, também já estava rolando uma articulação entre vários sindicatos, que era a Comissão Intersindical de Saúde e Trabalho, a CIST, ou CISAT, como se chamava. E a CISAT foi a origem do DIESAT, né? Então, nesse momento que a gente está trabalhando lá na região do ABC, eu vou, depois de um ano lá em Mauá, eu vou trabalhar no Centro de Saúde de Santo André, que era um centro de saúde grande, e aí a gente começa a ter uma relação mais estreita com alguns sindicatos, onde a gente começou a trabalhar tentando levantar a situação da alimentação dos trabalhadores das grandes empresas, que era um jeito da gente poder entrar nesse campo, né, do trabalho, em contato com os sindicatos de trabalhadores, até para discutir qual era o nível, né, de capacidade que aqueles serviços tinham no sentido de dar uma alimentação saudável, pegar a coisa do PAT, né? Então foi a primeira inserção na área de saúde, tentando articular com a saúde do trabalhador, foi por esse viés aí. E, ao mesmo tempo, rolava a CISAT, que, inclusive, organizou a primeira Semana de Saúde do Trabalhador, né, que foi em 1979, que o DIESAT foi criado em 1980, em agosto de 1980. E a CISAT, então, já fazia toda uma discussão sobre essa questão do trabalho e saúde, levantando temas de interesse dos trabalhadores de algumas categorias, né? A primeira grande discussão foi sobre as pneumoconioses, as doenças pulmonares do trabalho, e a primeira Sensat, um dos temas foi esse, né? A discussão, inclusive, de pensar uma legislação que pudesse proteger mais os trabalhadores expostos, né? A cíliaca e assim por diante. Eu lembro do primeiro gibi. Gibi, exatamente. Saúde não se troca por dinheiro, né? Foi um gibi, Laerte, que foi o cartunista, né? E foi uma relação que a gente teve com o Alboré. Provavelmente todo mundo que é da área tem esse boletim, né? E foi uma articulação também com o Alboré, o pessoal que era mais também próximo do Partidão na época, né? E junto com isso, então, a gente começou, como até um resultado, vamos dizer assim, do próprio movimento de renovação médica, né, que começou lá nos anos 75, quando a gente teve uma estratégia de tomar os sindicatos médicos, né, porque os sindicatos médicos na época eram controlados pelos empresários da saúde, né, e em função até do estudo da Cecília Donângelo, né, acho que o doutorado dela, que ela mostrava o assalariamento dos médicos, né. Então foi uma estratégia, inclusive, de alguns partidos de esquerda na época, de começar a explorar essa situação do assalariamento e tentar ganhar os sindicatos, particularmente dos médicos, para que ele fosse controlado pelos próprios médicos assalariados, né? Isso foi uma luta importante que a gente desenvolveu nos anos 75, 76, até que conseguimos ganhar o sindicato de São Paulo
E isso depois desdobrou no Rio, né, em Porto Alegre, em Belo Horizonte. E eu me lembro que a gente chamava Movimento de Renovação Médica, REME, né? Mas o pessoal do Rio, para ser um pouco diferente, criou o REME+, entendeu? Então o Rio tinha que ser... o REME, tinha REME São Paulo, lá no Rio era REME+. E essa relação, inclusive, permitiu que quando a gente ganhou o sindicato dos médicos, que o sindicato dos médicos começasse, inclusive, a nuclear essa discussão também, né? E o sindicato dos médicos fez várias reuniões juntando médicos, sociólogos, profissionais de saúde e outras profissões para discutir essas questões. Foi nos anos 78, 79, já no momento das grandes greves, né? E foi feita uma reunião, me lembro disso, acho que foi em janeiro de 79, isso está inclusive descrito no livro De Que Adoecem e Morrem os Trabalhadores, né, que o DIESAT publicou em 84, e de que aí surgiu a ideia de criar o DIESE da saúde, porque a experiência do movimento sindical com o DIESE já era antiga, né, desde 1955. Né. Então essa ideia do DIESE da saúde e tal foi ganhando força, aí isso foi em 79, fizemos a primeira Sensat, e aí paralelamente o meu mestrado também estava rolando, né? E aí a gente, logo depois da primeira Sensat, achou que era momento de criar o tal DIESE da saúde. E aí surgiu o DIESE da saúde com o nome de DIESAT, né? Que é o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisa de Saúde e dos Ambientes de Trabalho. E a primeira sede do DIESAT foi lá no Sindicato dos Marceneiros, onde também funcionava o DIESE, né? No mesmo prédio. E nesse meio tempo a gente foi aprimorando a proposta da Sensat, né? Porque a Sensat era um momento, um período do ano, em que a gente durante uma semana promovia debates em vários sindicatos pelo Brasil afora, né? Não só São Paulo, mas o DIESAT tinha uma subsede no Rio, criou uma coisa em Belo Horizonte. Então a ideia era fazer essas discussões onde fosse possível, né? Não só em São Paulo, em outros estados. E o objetivo era sempre tirar recomendações e propostas do movimento sindical a respeito daquela temática que a Sensat debatia, né? Inclusive na perspectiva de criar uma legislação, sempre a proposta de propor leis e formas de regulação dos riscos e situações de insalubridade ou de risco no trabalho, né? Então me lembro que a primeira Sensat foi a questão das doenças pulmonares, depois teve a Sensat sobre o trabalho do menor e da mulher, trabalho rural, né? Questão dos turnos, e várias dessas temáticas serviram inclusive de subsídio para discussões mais aprofundadas no movimento sindical e até no sentido de produzir leis nessa área, né? E nesse período, então a gente, além das Sensats, a gente realizava debates. Eu me lembro que um debate importante que também está nesse livro, De Que Adoecem e Morrem os Trabalhadores, né, foi a questão dos acidentes de trabalho, que o Brasil, nos anos 70, tinha sido considerado campeão mundial de acidente de trabalho pela OIT, né? Então essa discussão da manipulação das estatísticas, da necessidade de controlar, né, a situação de exposição, de risco nos acidentes e tal, foi um tema candente também nos anos 80. Se não me engano, essa discussão se deu nos anos 1980. E depois, com a situação de que já em 82 houve, né, a possibilidade de eleição de governadores pela via direta, né, a ditadura militar começava a fazer água, né, então foi possível eleger governadores de forma direta. Então aqui em São Paulo, já em 82, é eleito Franco Montoro, né? E nesse período a gente está, não sei se vocês lembram, existia o que se chamava Sorbonne brasileira, né? Porque a candidatura do Montoro foi uma candidatura suprapartidária, e envolveu todas as forças de esquerda naquela época, né? E nessa perspectiva dessa grande frente, se reuniu um grupo de pessoas que participaram da candidatura dele, e nesse local havia reuniões semanais para discutir inclusive o programa de governo do Montoro, né? E aí a participação era muito intensa. E nesse momento, então, um grupo de médicos, sanitaristas,
professores e outros na área de sociologia, psicólogos e tal, começaram a discutir a proposta de ter um programa de saúde do trabalhador, ou uma proposta, uma política de saúde do trabalhador no governo do Estado. E quem coordenava esses grupos na área de saúde justamente era o João Yunes, né? Foi professor aqui da Faculdade de Saúde Pública, saudoso João Yunes, né? E que depois foi secretário de saúde do Montoro. Então, nesse momento, se cria uma grande articulação, um grande arco de alianças, e quando o Montoro é eleito, ele cumpre as promessas que ele assumiu naquela proposta de campanha, né? Uma coisa inusitada aqui no Brasil, né? Um político que assume de fato o que foi proposto na campanha. E junto com isso, como eu disse, tinha muitos professores, intelectuais nesse grupo da tal Sorbonne brasileira, né, que se reunia na época da campanha. Existia na Secretaria de Saúde, existe até hoje o Instituto de Saúde, que é um órgão de pesquisa da Secretaria de Saúde, né? Foi criado inclusive pelo professor Lezer em 1969, na primeira gestão dele como secretário de Saúde do Estado. E esse, então, Instituto de Pesquisa começou a incorporar uma série de demandas que foram discutidas na proposta de campanha do Montoro, né? Então, dentro dessas promessas e dessas perspectivas de incorporação na política, eu era sanitarista na época, mas eu estava afastado, atuando junto ao DIESAT, mas quando o João Yunes assumiu a secretaria, ele me convidou para participar da criação dessa área, né, de pesquisa, de trabalho, de saúde, e essa área foi criada justamente no Instituto de Saúde, que tinha, na época, a direção do professor José da Rocha Carvalheiro, que é também um grande sanitarista, um professor, né, da velha guarda e tudo, e que deu uma dinâmica muito interessante ao Instituto de Saúde, né? Criou uma área de saúde ambiental, a área de saúde e trabalho, fortaleceu outras áreas que estavam começando, inclusive, a estudar a questão da AIDS e tudo. E a gente teve um momento muito rico de participação no Instituto de Saúde. E nesse momento, então, a gente desenvolveu 4 pesquisas que eu acho que são pesquisas muito interessantes. Muitas delas voltadas para a questão de serviço, né? A primeira delas foi a implantação de um programa de saúde do trabalhador na região de Pedreira, onde havia o problema da silicose, e onde a Fundacentro também estava fazendo um trabalho de levantamento da situação das cerâmicas daquela cidade, né? A Pedreira fica na região próxima a Campinas. Então foi o primeiro projeto que a gente fez de estudar a prevalência da silicose naquelas cerâmicas, articulado de alguma forma com o estudo que a Fundacentro estava fazendo, né, de melhorar as condições de trabalho e propor prevenção de situações de exposição, em que a gente criou um programa para atender os trabalhadores que estavam ou diagnosticados ou com suspeita de ter silicose. Então foi a primeira experiência de um programa que começou a atuar nas indústrias cerâmicas lá da cidade de Pedreira. Você lembra mais ou menos que ano? Isso foi em 1984, 85, Rodolfo. Foi, quer dizer, quando eu fui para o Instituto de Saúde foi em 83, mas as pesquisas, de fato, a gente inclusive obteve financiamento do CNPq na época, né? Foi em 84 essa primeira experiência. No mesmo ano, a gente também desenvolveu um projeto de pesquisa no Vale do Ribeira. Na verdade, nem era bem um projeto de pesquisa, mas no fim ele acabou sendo registrado depois, através até de trabalhos que foram publicados e apresentados até em congresso. Quem estava lá no Vale do Ribeira na época era a Cecília de la Torre, que era uma sanitarista também muito atuante, militante. E naquele período, não sei se vocês lembram, houve uma grande tragédia, vamos dizer, social na região do Vale do Ribeira, que foi uma enchente que teve em 1983 e que acabou com a produção de bananas na região, né, que era praticamente a monocultura que existia naquela região. Isso obrigou os lavradores da região a modificarem a sua inserção lá no trabalho rural, e ao invés então de só plantar banana, eles começaram a plantar também hortaliças.
E aí o uso de agrotóxico foi introduzido de maneira assim muito importante, né? E aí a Cecília Della Torre percebeu que isso era um problema que precisava ser objeto de ação da saúde pública, né? Então convidou nós do Instituto de Saúde para desenvolver um programa lá de diagnóstico das intoxicações por agrotóxicos, né? E também de treinamento dos médicos das unidades de saúde e também para desenvolver um trabalho educativo junto à população, junto aos próprios trabalhadores rurais, né? Os próprios empresários rurais, se é esse o nome que a gente pode usar. E nessa experiência, inclusive, a gente produziu um filme muito interessante, que depois foi utilizado até pela OPAS para discutir essas questões em toda a América Latina, que é um filme que chama Defensivo, Agrotóxico, Veneno. Ficava na tela assim, veneno piscando, né? Uma coisa para chamar a atenção. E esse vídeo depois foi incorporado pela própria Secretaria de Saúde para discutir essas questões no resto do Estado. Tem ele disponível, você sabe? Tem disponível, eu devo ter cópia, posso ver para vocês, mandar, se não tiver no YouTube, porque ele ficou depois de domínio público, né? E é muito interessante, você vê, é um vídeo de 84 que mostra toda uma discussão que ocorreu no Vale do Ribeira, inclusive muito ligada aos agentes comunitários de saúde que já existiam lá na época. Essa coisa do ACS aqui, da Estratégia de Saúde da Família, já existia lá nos anos 80, né? Então foi um trabalho muito interessante e tinha uma agente comunitária que ela desenvolvia uma horta do lado da unidade de saúde, onde ela trabalhava, para mostrar que você podia produzir sem usar agrotóxico, né? E o grande embate que a gente teve naquela época foi justamente com os agrônomos, porque os agrônomos, eles eram ligados, né, à região, muitos deles nascidos na região, e tinha aquela história do receituário agronômico, né? Então tinha a situação em que o agrônomo era agrônomo da Casa da Agricultura, mas também era dono de uma loja que vendia agrotóxicos. Então era um conflito de interesses assim, claro, né? E isso era um embate que a gente teve durante algum tempo. Esse projeto lá no Vale do Ribeira também durou uns 2 ou 3 anos, depois mudou o governo, né? Que é o que a gente vai comentar daqui a pouco. Além desse projeto, a gente teve um projeto também na região da Baixada Santista, onde a Lia Giraldo era diretora, né, regional de saúde, e a gente pegou, a primeira grande demanda foi a questão da COSIPA. Então a gente desenvolveu um projeto também, mas aí muito mais ligado à questão da saúde mental e trabalho, já naquela época, em 1984, 85. Né? E eu falei do... E a quarta experiência foi justamente o Programa de Saúde do Trabalhador Químico do ABC, onde o DIESAT tinha um técnico, que era o Erval, né, Pina Ribeiro, que trabalhava lá dando assessoria, como técnico ligado ao DIESAT, e que fazia todo um trabalho no sentido de desmontar o assistencialismo sindical. O Sindicato dos Químicos, inclusive financiado pela Previdência Social na época, tinha um serviço de assistência médica. E os médicos eram igual ao INAMPS, era queixa-conduta, né? O cara ia lá com dor de cabeça, toma tal medicamento, sem nenhuma preocupação em tentar associar a queixa daquele trabalhador com as suas condições de trabalho, né? Aí o DIESAT faz uma proposta justamente de inverter essa coisa. Olha, já que existe a demanda de trabalhadores aqui, vamos utilizar essa demanda para tentar fazer a relação das queixas com o trabalho, né? Então o sindicato demitiu praticamente os médicos que eles tinham e contrataram esse técnico do DIESAT, mas aí a categoria reclamou, falou, vocês, né, destruíram o serviço médico, nós temos que ter uma alternativa. Aí a alternativa foi procurar a Secretaria de Estado da Saúde, lá pelo ABC, para montar um programa, entendeu? E esse programa, de fato, depois a gente fez até uma pesquisa também financiada pelo CNPq, em que avaliou a visão dos trabalhadores e dos sindicalistas sobre esse programa. E foi um programa muito interessante porque ele tinha alguns aspectos revolucionários, eu considero, sabe? Isso até vai sair numa publicação que a gente deve estar, foi aprovado para sair na revista Saúde em Debate, que está discutindo a reforma sanitária. Então tem um artigo nosso com mais vários colegas, que o título é
Movimento da Reforma Sanitária Brasileira e Movimento pela Saúde do Trabalhador. Um desencontro indesejado, porque nós consideramos que aconteceram contemporaneamente, mas não houve uma articulação que pudesse, inclusive, dar uma base social maior para a reforma sanitária, né? Que eu acho que um dos problemas da reforma sanitária brasileira foi esse, a sua base social muito estreita, né? Então, nesse programa, a gente até coloca isso no artigo, só para vocês terem uma ideia de aspectos inusitados, vamos dizer assim, né? Um deles é que a gente entregava o prontuário para o trabalhador. O prontuário era dele, né? E isso, inclusive, servia de referência quando a gente ia fazer a seleção do médico para trabalhar no programa. Porque o programa foi criado em 4 cidades do ABC, no primeiro momento. Foi criado em Mauá, em Diadema, Santo André, São Bernardo, depois em São Caetano do Sul. Porque daí entrou o Sindicato da Construção Civil. Mas, no primeiro momento, ele foi só dos químicos. E, por incrível que pareça, né, mas até explicável, quando o pessoal dos químicos procurou os metalúrgicos, tanto de Santo André como de São Bernardo, não houve interesse em participar do programa. Porque os sindicatos, esses 2 sindicatos, tinham um sistema de atendimento muito desenvolvido, né? E eles não queriam desfazer disso. Então, mantiveram o sistema de atendimento, coisa que o Sindicato dos Químicos bancou, né? E tinha a questão dos convênios, né? Exatamente. O ABC era meio que era o berço exatamente. Dos convênios. Exatamente. Começou lá com a Volkswagen, São Bernardo, né? Nos anos 63, 64. Então essa experiência tinha entregar o prontuário do trabalhador, e daí quando a gente foi selecionar os médicos, uma das perguntas era essa: o que você acha de entregar o prontuário do trabalhador? Isso é uma questão ética, não pode e tal. Esse médico, então, já não está bem na fita, entendeu? A outra coisa é que funcionava o programa das 17 às 21 horas. Né? O horário para poder o trabalhador ter acesso, né? A outra questão é que a gente desenvolveu um formulário, né, um questionário de história de trabalho extremamente aprofundado e que era aplicado pelo agente sindical de saúde. Quem era esse agente sindical de saúde? Era um trabalhador químico que foi capacitado pelo sindicato com assessoria do DIESAT, foi feito vários cursos para esses trabalhadores em que eles estavam preparados de alguma forma, né, para colher essa história de trabalho, inclusive aprofundando algumas questões que eles viviam nos seus ambientes de trabalho, né? Então, o trabalhador, quando chegava lá no programa do ABC, ele era recebido por um trabalhador que era químico, era uma pessoa da categoria dele. Colhia a história de trabalho, depois é que ele ia passar pelo médico, né? Fazer tipo uma triagem, não? Desenvolvia mesmo o primeiro passo. Um acolhimento com um levantamento detalhado da história de trabalho, né, do que aquele trabalhador tinha vivido até aquele momento, e depois ele passava pelo médico, e essa pesquisa que a gente fez justamente mostrou, a clientela percebeu a importância do exame clínico do médico, e demorava, se fosse possível, necessário 1 hora para detalhar aquilo tudo. Então, foi uma coisa que os trabalhadores nessa pesquisa valorizavam muito, né? O problema do programa é que ele não tinha retaguarda, porque nessa época não era SUS, era antes do SUS, foi em 84, 85, foi criado em 84 e implantado, de fato, a partir do começo de 85. E ele fazia vigilância, não? Então, daí a gente começou a articular com o pessoal da DRT na época, né? Que tinha, Ministério do Trabalho, que tinha gente, inclusive, que era do Partidão também, que estava lá. Tinha várias pessoas que tinham, o Partidão tinha essa política, não, tem que entrar nessa área, na saúde, no trabalho, na previdência, né? Então Danilo, né? O Mário Garbijevski, o próprio Mário Bonciani já era lá do Ministério nessa época. Então, claro que não era uma coisa da instituição DRT, né? Eram pessoas que tinham uma ligação maior com o movimento sindical, e foi com esse pessoal que a gente se articulou, né? Inclusive, algumas experiências muito interessantes dessa época. Uma delas foi, está relatado depois no segundo livro do DIESAT, né? Insalubridade, Morte Lenta no Trabalho, em que fala das greves que houve naquele período por melhoria de condição de trabalho. Não era greve por salário,
né? Era greve para enfrentar as péssimas condições de trabalho que os químicos tinham naquele momento. Então teve a greve da Ferrename, né? A questão da intoxicação por chumbo, teve a greve também da eletrocloro, que inclusive tem um vídeo interessante que chama A Ponta do Iceberg, que relata essa experiência, né, da intoxicação por mercúrio. Teve a situação da intoxicação por BHC lá na Matarazzo, em São Caetano, né? Então vários episódios. Teve da nitroquímica. Que eu da nitroquímica, também, exatamente. Né? O livro também, exato, Tá você está o Hélio Neves, está no livro, exatamente. Teve a questão do ruído na Volkswagen, né? Então porque o livro tem duas partes, uma que é uma parte mais teórica, conceitual, e uma segunda parte que são relatos de casos, né? E de várias experiências daquele momento. Então, são dois livros que são muito marcantes nesse período, né? Eu queria te fazer um pedido seguinte, você tem um relato aí mais centrado nessa atuação na construção do serviço público, né? Sim. E a relação do DIESAT com os sindicatos, né? Você podia fazer um fecho desse relato aí, para em seguida a gente ver no campo, né? Tá. Então, eu só relatei essas 4 experiências porque foram talvez um marco importante dentro da saúde pública aqui em São Paulo, né? E depois teve desdobramentos em outros lugares. Daí veio a 8ª conferência, em 86, né? Depois a primeira conferência ao trabalhador, no mesmo ano de 86. Nesse período, fora do ABC, dessa região, também aconteceram em outros municípios. Eu lembro de Bauru, né, que era o programa de saúde do trabalhador. Bauru, que o Davi Capistrano estava lá, né? Então teve outros centros, né? Santos você já falou aqui. Mas depois Santos também assumiu, o município assumiu, né? Aí teve também em São José dos Campos, teve na região de Marília, né? Como é que foi a inserção? Eu acho que teve aqui em São Paulo mesmo, né? Teve aquele programa Brasil-Itália, né? Que é um pouco contemporâneo com essas experiências aqui, né? Exatamente. Esse programa, porque já existia uma relação por conta da questão da reforma sanitária no Brasil, né? Com o Giovanni Berlinguer. Uhum. E o Giovanni Berlinguer era uma pessoa muito próxima aqui do pessoal do PCB, né? Veio várias vezes ao Brasil, teve uma relação muito estreita aqui com o pessoal da Abrasco mesmo, né? E vários sanitaristas. Então existia essa aproximação com a Itália, até porque a reforma sanitária italiana teve como um dos seus pilares a questão da saúde do trabalhador, né? Com outro nome, que é chamado experiência do modelo operário italiano. E essa influência, vamos dizer assim, da Itália no Brasil também ocorreu em função da experiência de incluir as questões de trabalho e saúde nas unidades sociosanitárias locais, que era uma espécie de centro de saúde lá italianos, né? Então essa experiência teve repercussões aqui no Brasil e aí houve uma ideia de fazer um intercâmbio, né, de profissionais brasileiros, mesmo sindicalistas, e irem até a Itália, conhecer a experiência italiana, ficar lá um período para, inclusive, se formar nessa área, né? E aí houve algumas coisas que, de fato, como tudo, né, existe divergências, né? E eu me lembro que algumas pessoas acabaram indo para a Itália e que muitas até não tinham nada a ver com essa discussão, né? Foi uma coisa meio... Não é nepotismo, porque não se trata de família, né? Mas era uma coisa meio dos amici, né? O pessoal mais próximo e tal, né? Então essa coisa de fato ocorreu. Foi uma experiência importante, porque depois desdobrou numa assessoria dos italianos aqui no Brasil, né? Inclusive, na época, acho que da Queirondina foi eleita prefeita, eles fizeram um trabalho da municipalização, das regionalizações, né? Da territorialização aqui na região do município de São Paulo e tudo. Houve uma experiência, houve inclusive um convênio que foi assinado, né, que durou um certo período para fazer esse intercâmbio, e depois até publicaram alguns boletins, né, dessa experiência, né, em cima de alguns riscos, e alguns profissionais do Centro de Referência ao Trabalhador também tiveram envolvimento nessa experiência, né, com apoio dos italianos, a questão da doença pulmonar
lá no centro de referência da freguesia do Ó, me parece, né? Na Lapa também, a questão, se não me engano, do ruído. Então isso teve alguma influência e teve alguma importância na formulação, inclusive, da criação do centro de referência e algumas atividades nessa linha, né? Mas aí começa então a haver essa discussão também que vem da academia, né? A Ana Tambellini escreve alguns textos nos boletins da Abrasco, onde ela mostra que os departamentos de medicina preventiva e social estavam começando a discutir essas questões do trabalho, da saúde, né? Tem até um primeiro artigo, que eu acho que é o primeiro artigo que eu me lembro, né? Escrito pela Ana Tambellini, num livro organizado pelo Reinaldo Guimarães, em que ela fala justamente da questão dos acidentes de trabalho. É um livro de 1978, que tem um artigo dela falando sobre essa questão, e começa então a haver também dentro da universidade um certo interesse por essa questão, né? E aí, em 1990, eu comecei a fazer o meu doutorado lá na Unicamp e tive como orientador o professor Everardo Duarte Nunes, né, que é um sociólogo, e o meu interesse era justamente tentar entender o que era esse campo da saúde trabalhadora, se era campo mesmo, se era alguma coisa só empírica, né, pragmática. E é justamente em cima dessa discussão que o meu doutorado foi desenvolvido, né? Nós vamos então te pedir para falar desse assunto como o segundo capítulo dessa conversa. Tá legal, beleza. Ok.